Nossa personalidade é complexa, envolve toda a complexidade da bioquímica corporal, todas as propriedades psicológicas da nossa humanidade, incluindo o eu aparente, caráter, e o eu interior. Ao longo da vida, convivemos com pessoas quietas, expressivas, perfeccionistas, falantes, vagarosas, contemplativas, extrovertidas, birrentas, fofoqueiras e teimosas. Certamente, com isso, precisamos aprender a viver o texto de Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Contudo, quanto mais somos impregnados com o Evangelho, mais enxergamos nossa personalidade e entendemos a árdua e constante tarefa de mudança através do Espírito Santo. O mais difícil é conviver com a gente, o nosso velho homem. Como declara Paulo, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Portanto, pode e deve receber adoração. Ele existe desde o princípio e é ação e poder de Deus. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. No Antigo Testamento, era chamado de Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. No Novo Testamento, o Espírito Santo é quem escreve em nossos corações o Evangelho de Deus e é condutor da nova aliança e graça. O ministério do Espírito Santo produz justiça e sua função é nos transformar em glória cada vez maior. O Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado, como também da justiça e do juízo, atuando diretamente na conversão. Portanto, ter o Espírito Santo é obter a garantia da certeza da volta de Jesus, possuir a possibilidade de transformação de nossa vida carnal em espiritual e ter a certeza da nossa vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos ensina, incutindo em nós conceitos e valores divinos, alterando nossa forma de pensar e sentir, bem como as escolhas e decisões cotidianas. Com sua atuação sobrenatural, nossa mente natural e humana passa a ser transformada para se tornar mente de Cristo. O Espírito Santo opera milagres e maravilhas. Ele é quem nos capacita e nos habilita para a execução de tarefas nobres e cultas. O Espírito de Deus nos doa ainda talentos, genialidade, dons naturais e espirituais, e também nos reveste de poder. É maravilhoso saber que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. O Espírito Santo se comunica conosco, nos adota como filhos e testemunha ao nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. De modo a adornar a noiva para o casamento, nos preparando para a vida eterna com Deus. O Espírito Santo nos faz morada de Deus. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 22. Isso significa que Ele mora em nós, atuando em nossas vidas para nos tornar cada dia mais espirituais. O fruto do Espírito. Nossa personalidade está sendo construída desde o momento da fecundação. Antes de nascermos, já somos amados, rejeitados, estimulados e pensados. Mesmo os que nascem na igreja, que é o meu caso. Ao chegarem na fase da compreensão do Evangelho, já vivenciamos emoções, desafetos, amores, ansiedades, frustrações e uma boa ou má educação. No momento da conversão, já temos valores, conceitos, ideias, uma forma única de temperar as emoções e de lidar com coisas e pessoas. Quando uma pessoa se converte, ela não chega a Cristo sem histórias. Pelo contrário, chega com vícios de comportamento, com habilidades aprendidas, talentos exercitados e às vezes com uma vida profissional e conjugal já estabelecida. Pode ter sido muito bem educada, ter excelentes conceitos e valores, possuir uma boa sociabilidade já instaurada e ser muito capaz e inteligente. Alguns chegam machucados, sem vínculos afetivos sadios, com práticas mundanas,
com as emoções desestruturadas, com pensamentos viciados pelo mal, agressivos e sempre na defensiva. Muitos chegam com relacionamentos errôneos, com atitudes pecaminosas, com maus hábitos que julgam serem corretos, com a vida sentimental esfacelada. Na verdade, não importa muito como chegamos. Por mais que a personalidade dos neoconversos seja tão ímpar e diferenciada, todos nós experimentamos a maravilhosa e inexplicável graça de recebermos o Espírito Santo para habitar em nós. O corpo físico, nossa parte externa e visível, se comunica com o mundo exterior através dos sentidos. A alma é a nossa pessoa interior, que não vemos, mas que se movimenta e se comporta a partir do corpo. Mas é nosso espírito que desperta apenas no momento da nossa regeneração, pois até então estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. O espírito humano é o recôndito onde o Espírito Santo faz morada quando aceitamos Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, habitando e atuando em nosso ser, ele acende as lâmpadas da nossa compreensão natural e espiritual, nos enchendo com a presença de Deus. Não somos mais vazios e não estamos mais sozinhos. Em nosso espírito, nos tornamos novas criaturas e compreendemos a verdade como nunca antes. Recebemos vida, a possibilidade de uma nova mentalidade e forma de viver. A partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós, começa a nossa transformação, o nosso aperfeiçoamento pela graça divina. Na minha opinião, o fato de o Espírito de Deus habitar em mim é a maior prova da misericórdia e graça divina para comigo. Quem sou eu? Quem somos nós para tamanho privilégio e honra? Ao vir morar em nós, o Espírito Santo começa a lançar luz sobre a nossa personalidade. Nosso passado pode ser curado e restaurado, não mais dirigido nossas emoções e vivências presentes ou futuras. Ao trabalhar no cerne da nossa alma, o Espírito de Deus faz com que nossos conceitos e valores sejam confrontados. Muitas de nossas certezas se tornam incertas, nossos sentimentos são arrumados, nossos comportamentos nos envergonham e nossas atitudes nos constrangem. Quanto mais frequentamos a igreja e somos ensinados na palavra, mais vamos percebendo o quanto precisamos ser transformados, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, juntamente com a ação do Espírito Santo em nós, evidencia as falhas do nosso caráter, os erros do nosso temperamento e os distúrbios da nossa personalidade. Percebemos quanto os nossos pensamentos são mesquinhos e maus, e nos envergonhamos de sentimentos infantis, imaturos, violentos e egoístas, dentre outros. Como santuários do Deus vivo, segundo Coríntios 6,16, precisamos então encarar a verdadeira realidade do Evangelho, fazermos morrer as obras do corpo através da ação santificadora do Espírito Santo. E é dentro desse contexto que se insere o fruto do Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:16-25. Sem o Espírito de Deus habitando em nós, por melhor que tenha sido nossa formação moral e intelectual, manifestamos obras indignas como ciúmes, impureza, inveja, ódio, mágoas, raivas, ira e egoísmo, dentre outras. Entretanto,
Com a vida do Espírito para habitar em nós, nossas obras precisam mudar. Não podemos ser carnais, mas espirituais. Haverá sempre uma batalha interna e íntima dentro de nós, um conflito entre a nossa alma carnal e o nosso espírito controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas somos nós que decidimos qual lado será o vencedor. O mais importante a entender é que temos as obras da carne quanto as obras do Espírito, são praticadas por nós. A palavra de Deus vai jogando luz no nosso interior. Vamos nos reconciliando com Deus. O Espírito vai nos convencendo do que precisamos mudar e nós vamos executando as mudanças, sempre com a ajuda do Espírito Santo, anulando o domínio da carne em nossa vida. Quanto mais próximos de Deus queremos estar, mais precisamos refazer nossos caminhos, abandonando as obras previsíveis da carne ou da nossa vontade, mesmo que isso signifique declarar o que Paulo escreve: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. 1 Coríntios 9, 27. O fruto do Espírito revela o poder de Deus na nossa vida, demonstra a ação e o domínio do Espírito Santo sobre a nossa personalidade e nos torna mais parecidos com Deus, separando-nos dessa geração corrupta em que vivemos. O fruto do Espírito, portanto, é um ato racional humano. Ele é produzido por pessoas que desejam mudar, que se esforçam para vencer e superar suas limitações de caráter, que se esmeram na prática constante de alterar hábitos de linguagem instaurados por anos. Muitas vezes, para que este seja produzido, é importante, como veremos ao longo deste livro, que haja mudanças no círculo social, nos locais a serem frequentados, nos sites a serem visitados e nas práticas a serem abandonadas. Dentro dessa perspectiva, o fruto do Espírito pode ser compreendido também como uma colheita que o Espírito faz na nossa vida. Sabemos que precisamos frutificar, e esses frutos, agora sobre a operação do Espírito, são completamente diferentes dos praticados quando estávamos longe de Deus. Assim sendo, em uma linguagem simplificada, podemos dizer que o Espírito nos dá as sementes, funcionando como uma fonte geradora do fruto. Ele nos ajuda a vencermos as nossas dificuldades, para que possamos produzir o fruto que Ele, o próprio Espírito, planta e deseja colher em nós. Jamais podemos nos esquecer de que o fruto é do Espírito, e só somos capazes de produzir porque o Espírito Santo habita em nós e domina a nossa vida. Somente sob o controle do Espírito, características como amor, alegria, paz e bondade, que definem o Deus que servimos e que passam a residir em nós, são possíveis de serem vivenciadas. Deus quer tudo: caráter, temperamento e, o que nos é mais difícil, a nossa personalidade, o que realmente somos e temos. Ele quer nos moldar, tal como o oleiro trabalha e molda o novo vaso. Esse trabalho é individual, e Deus respeita nossa individualidade, pois sabe, melhor do que nós, como realmente somos. A mudança e a santidade só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo e com muita determinação e entrega total do nosso ser a Deus.